Sabe o que é o... Vamos para cá, Gabriel. Sabe o que é a dificuldade maior aqui? É porque você, de repente, não está acostumado a derivar isso aqui, arco secante. Mas lembre-se que eu já falei para vocês que se você tiver uma tabela de integrais, você também tem uma tabela de derivadas. E lá na tabela de integrais nossa, o que eu não tinha lembrado aqui no final de semana, que depois, durante a semana, eu acabei mostrando para vocês aqui, lembrei, era justamente a integral que dá arco secante. É assim, ó, 1 dividido por x, raiz, lá eu tinha colocado coisa, né? Aqui, coisa, raiz de coisa ao quadrado menos 1, de coisa, isso aqui dá arco secante da coisa mais c. Esse arco secante, como ele é o inverso da secante ali no intervalozinho definido, né? Não é na reta toda, não. Ele é o inverso de secante, e aí essa notação do menos 1 aqui, a gente usa para inversa. Né? Só que ele é usado para inverso multiplicativo, como é o caso de 2 elevado a menos 3. O inverso multiplicativo de um número, por exemplo, de 2 ao cubo, eu chamo isso aqui de 2 a menos 3, é o número que eu multiplico 2 ao cubo que vai fazer com que o produto dê o elemento neutro da multiplicação. O que não é uma multiplicação quando eu falo de função inversa. Né? No caso aqui, escreve assim, sec menos 1, isso aqui também eu leio arco secante. Então, a partir disso aqui, vamos supor, você tem a sua tabela de integrais na mão, acho que é a 17 ou a 18, a 17. A 17 é essa aqui. Então, daqui, você pode dizer o seguinte, olha, então quer dizer, então, que se eu derivar arco secante, olha o que eu vou encontrar. Então, veja bem, se você derivar, vamos colocar x aqui, ó. Se você derivar arco secante de x, você vai encontrar 1 dividido por x multiplicado pela raiz de x quadrado menos 1. Com essa informação aqui em mãos, eu acho que você consegue começar a pensar nesse exercício aqui, será que não? Você pode começar fazendo aparecer aquela multiplicação que eu venho falando com vocês o tempo todo, né? E para eu fazer isso, eu vou lembrar aqui, ó, que eu tenho uma fração A dividido por B, e aí eu posso escrever isso aqui como sendo A multiplicado por 1 sobre B. Ok? Quem chamou? Ele é secante, não. Não, é arco secante. Não, mas é porque na propriedade de 1 menos coisa ao quadrado. Não, é o seguinte, são duas. Deixa eu te falar, foi bom você falar nisso, olha só, são duas. Essa ali dá arco secante, a que dá arco seno é essa aqui, ó. 1 dividido pela raiz de 1 menos coisa ao quadrado de coisa. Isso aqui dá arco seno. Agora você nota o seguinte, que aqui dentro é invertido, né? Ó, é invertido. E tem uma coisa aqui fora também. Lembra o seguinte, que no sábado passado, no último sábado, eu não passei essa aqui não, eu passei foi durante a semana, que eu coloquei, abri aqui projetei aqui e deixei vocês copiarem. Tá bom? É a 17. Vou pegar o número 17, da arco secante. Achou aí? Pois bem, então, com base nisso, você olha para aquilo ali e você vê, para um pouquinho, você vê que, cara, isso foi feito para dar certo. Não é? Todos esses exercícios eles não inventam uma coisa qualquer para colocar aqui embaixo. Não é? Aparece o que tem que aparecer mesmo. Então, os exercícios não são difíceis, desde que você tenha um conhecimento inicial. Esse aqui, por exemplo, é incomum no sentido de a gente não trabalhar com arco secante o tempo todo, né? Seno e cosseno. Tudo bem, toda hora aparece um seno e um cosseno. Mas não é toda hora que aparece um arco secante. Mas tudo bem, se você souber aquilo ali, aí você vai fazer o seguinte, ó, isso aqui é a mesma coisa
integrar 2 sobre raiz de 3 até 2. E aqui vai ficar cosseno. Aquele sec menos 1, não se esqueça que sec menos 1 é arco secante, tá? Eu vou escrever aqui arco secante de x multiplicado por 1 dividido por x raiz de x quadrado menos 1 dx. Olha aqui o vezes que eu tinha falado. O que foi que eu falei para vocês? A ideia é o que tem que ficar. Depois que eu tenho vezes aqui, eu tenho aqui dois fatores. Não é? Tenho dois fatores. Eu olho, por exemplo, para o fator que está do lado direito. Eu tenho que perguntar assim, tem alguém que eu derivo que dá isso aqui? Aí você olha lá e... tcharam! Tá vendo aqui? Então, se você derivar arco secante, está aqui por aí. Então, já que você sabe que isso aqui é derivado do arco secante, você procura o arco secante aqui. Ah, mas tem, olha aqui. Tem bem aqui. Então, sua mudança de variável vai ser assim, ó, U igual ao arco secante de x. Daqui eu tenho assim, ó, que o BU será derivado do arco secante, que é 1 dividido por x, raiz de x quadrado menos 1, dx. Então, quer dizer o seguinte, moçada, olha só, isso que está aqui do lado direito, isso que está aqui do lado direito é o meu du. Isso que está aqui dentro é o meu u. Então, essa integral aqui, ela irá se transformar na integral de cosseno de u du. Agora, só falta eu descobrir o que acontece aqui com esses extremos, né? Eles vão mudar também. Mas vão mudar para que número? É isso que eu quero saber. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Vamos descobrir o que vai acontecer no caso do x, porque a variável aqui é x, né? No caso do x ser 2 dividido por raiz de 3. Eu quero saber o que vai acontecer com o u. Então, aqui no caso, eu vou escrever assim, ó. Se o x for 2 dividido pela raiz quadrada de 3, então o u será o arco cuja secante dá 2 sobre raiz de 3. Professor, aquele cosseno não vai mudar em nada, então, na hora de descobrir essas variáveis? Não. Do 2 e 1? Não, porque a mudança de variável é só isso que está aqui dentro. É só, você olha só para cá. Tá? Hein, gente? Agora veja bem. A sua calculadora não tem função arco secante. Não tem. A propósito, tem uma relação entre o arco secante e o arco cosseno. E aí você fala assim, não, mas qual que é essa relação? Eu não sei, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar para vocês isso aqui. Deixa eu fazer com vocês um negócio genérico, ao invés de fazer assim só com 2 sobre raiz de 3, poderia fazer só com esse, né? Mas ao invés de fazer só com 2 sobre raiz de 3, vamos fazer uma coisa genérica aqui, ó. Se eu tenho assim, U igual ao arco secante, e aqui vamos colocar assim uma coisa, tá bom? U igual a arco secante da coisa. O que nós aprendemos sobre funções inversas? Se você compõe uma função com a sua inversa, dá identidade. Ela desmancha, apaga, cancela. É como se fosse cancelar. Não é bem cancelar, né? É como se fosse cancelar a função que está aqui. O inverso do arco secante é o quê? Qual é o inverso? A função inversa, né? Não. Assim, ó. O arco secante vai fazer um retorno assim, ó. Arco secante. Quem fez aí, não? Secante. Então vai, secante. Volta, arco secante. Então a ideia aqui é aplicar o inverso nos dois membros, ó. Você vai aplicar secante aqui do lado de cá, igual, aí você aplica secante do lado de cá também, ó. Secante do arco secante da coisa. Fechou aqui? Muito bom. Agora, secante do arco secante da coisa, dá a coisa. Estou falando aqui de funções inversas, então não estou estipulando aqui também domínio, né? Mas tem um domínio a ser considerado aqui. Vamos só olhar aqui a parte algébrica aqui. Estando eu nas condições necessárias, vai funcionar desse jeito.
Então vai ficar assim, gente, ó, secante de U, secante do arco secante da coisa, dá a coisa. Tudo bem, mas secante é 1 sobre cosseno, é isso? Secante é 1 sobre cosseno. Então aqui eu posso colocar assim, ó, 1 sobre cosseno de U igual a coisa. Aqui assim, sobre 1. Se eu inverter aqui, aplicar nos dois membros o operador inverso multiplicativo, se eu inverter assim, aí eu vou ter o seguinte, cosseno de U igual a 1 sobre isso aqui. Mas eu quero saber o U. Então agora eu aplico nos dois membros o inverso desse operador aqui. O inverso desse operador aqui é o arco cosseno. O tiro está acabado. É o arco cosseno do cosseno de U, fechou aqui, igual ao arco cosseno de 1 dividido pela coisa. Fechou aqui também. Arco cosseno do cosseno de U ficou U. Então ficou arco cosseno de 1 dividido pela coisa. Ó. Arco cosseno de 1 dividido pela coisa. Então repare bem. Esse U era o arco secante da coisa. E esse U é o arco cosseno do inverso dessa coisa. Conclusão. Escrever arco secante de alguma coisa é a mesma coisa que você escrever arco cosseno do inverso dessa coisa. Inverso multiplicativo, né? Aí inverter mesmo, assim. Então aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma coisa que você guarda com você. Porque se você tiver que calcular arco secante de alguma coisa, de algum número, a sua calculadora não tem a função arco secante, mas ela tem a função arco cosseno. É só você colocar arco cosseno do inverso. Aqui, por exemplo, o x vale 2 sobre raiz de 3. Eu quero saber quanto que dá arco secante de 2 sobre raiz de 3. Então eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é o arco cosseno. Aí isso aqui você inverte. Raiz de 3 sobre 2. Ah, mas isso aqui eu conheço. Quem é que dá cosseno raiz? Qual o cosseno do que dá raiz de 3 sobre 2? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mas em radiano, então, ficou o que aqui? Π sobre 6. Pronto, então você descobriu que esse 2 sobre raiz de 3, ele vai ser transformado em π sobre 6. Aí tem o outro si aqui, que é o do 2. Ó. Eu fiz o do de baixo, agora vamos o de cima. Se acontecer do x ser igual a 2, aí você vai lá na mudança de variável. Aí não é arco cosseno? É arco cosseno, né? É. Botou o valor do cosseno, dá mesmo? Não, o cosseno é esse número aqui. Ó. Lembra o seguinte, o cosseno é de π sobre 6, π sobre 6 equivale a 30 graus, né? O cosseno de π sobre 6 dá raiz de 3 sobre 2. A igualdade vale é assim, não é? Aí se você aplicar o inverso nos dois membros aqui, então vai ficar assim, arco cosseno do cosseno de π sobre 6, aqui é preto, né? Arco cosseno do cosseno de π sobre 6 igual ao arco cosseno raiz de 3 sobre 2. Arco cosseno do cosseno não dá isso aqui. E aqui não ficou. O arco cosseno é o desmancho que a função cosseno faz. A função cosseno pega o número π sobre 6 e leva no número raiz de 3 sobre 2. A função arco cosseno pega o número raiz de 3 sobre 2 e traz ele de volta para o π sobre 6. Tudo bem? Bom, se o x for igual a 2, aí você vai falar assim, ó, bom, se o x for igual a 2, lá na minha mudança de variável, veja bem, você tem que colocar esse 2 lá na mudança de variável. Foi esse aqui a mudança de variável. Do mesmo jeito que antes você fez essa troca aqui. Você vai colocar o x bem lá. Vai ficar assim, ó, U igual ao arco, cuja secante dá 2. Colocou um 2 bem lá. Agora, pelo que nós discutimos aqui, arco secante 2 é arco cosseno do quê?
1 sobre 2. Então vai ficar assim, U é o arco cujo cosseno dá 1 sobre 2. Agora eu vou te perguntar para você, que eu acabei de explicar o anterior aqui. Qual é o arco que você calcula o cosseno dele e dá meio? 60, né? Cosseno de 60 é seno de 30, que é meio. Em radiano, 60 dá o quê? Pi sobre 3. Então, olha só, vamos separar isso aqui, porque está ficando muita coisa aqui. Vamos separar, porque senão, se a gente não organizar, a gente se perde. Ó, vou colocar no balãozinho aqui as informações que eu usei para mudança de variável. É o seguinte, nós estávamos bem aqui. Vamos colocar aqui para cima. Onde é que eu vou chegar? Veja bem, a minha integral, aqui esse 2 sobre raiz de 3, nós vimos que ele é transformado em π sobre 6. Então aqui embaixo vai ficar π sobre 6. Esse 2 que aparecia aqui em cima, nós vimos que ele é transformado em π sobre 3. Então aqui vai ficar assim, π sobre 3. Aqui ficará cosseno de U, porque a mudança de variável nossa foi arco secante. Então vai ficar cosseno de U. E esse pessoal que apareceu do lado direito aqui é o du. du. Bom, mas essa aqui é a integral número 4, né? A primitiva do cosseno eu sei, é seno. E o bom é que eu não preciso mais voltar para o arco secante. Aqui vai ficar seno de U, com U variando de π sobre 6 até chegar em π sobre 3. É só trocar agora o U pelo de cima menos o U pelo de baixo, pelo teorema fundamental do cálculo. Então ficará assim, seno de π sobre 3 menos o seno de π sobre 6. Que você pode usar uma calculadora científica. Seno de π sobre 3, seno de 60 e cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, né? Ó, raiz de 3 sobre 2. E aqui é seno de 30, que é o meio. Então, no final das contas, ficou assim, ó, raiz de 3 menos 1 dividido por 2. Ponto final. Isso aqui não é área, não é nada. Isso aqui é só uma integral definida.